Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje a partir de agora. Dólar bate a máxima de R$ 4,07 hoje. Temor de recessão global fez moeda norte-americana atingir a mais alta cotação em 3 meses. Preço da soja sobe na Bolsa de Chicago com piora das condições das lavouras nos Estados Unidos. Consultoria reporta negócios para safra nova acima de R$ 83 por saca no Porto, um dos mais altos preços vistos até agora. Bancada do agronegócio discute hoje em Brasília proposta que regulamenta a produção em terras indígenas. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar atingiu hoje a cotação máxima de R$ 4,07, depois de encerrar a sessão de ontem no mais alto valor em 3 meses. Tensões políticas e o temor de recessão global pressionaram a moeda norte-americana. A semana começou no Brasil com o dólar no mais alto valor em 3 meses. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana fechou com ganhos de 1,58%, cotada a R$ 4,06. As tensões políticas no exterior e a percepção de risco de recessão em algumas das maiores economias do mundo deram suporte à moeda americana, que na parcial de agosto acumula alta de 6,45% e nos últimos 30 dias somou ganhos de 8,55%. Vamos agora já conferir como está a cotação do dólar neste momento. Depois de atingir a máxima de R$ 4,07 hoje, a moeda norte-americana agora perde valor e vale R$ 4,03 mais 9, uma queda de 0,66%. No Brasil, a alta do dólar aqueceu as negociações da safra nova de soja. De acordo com o levantamento da Agrinvest Commodities, a consultoria reportou negócios de soja a R$ 83,40 para entrega nos portos em abril, um dos mais altos valores negociados para a safra nova, que ainda nem foi plantada. Vamos até Curitiba saudar o analista de mercado da Agrinvest, Marcos Araújo. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Kelly. Boa tarde. Muito obrigado. Marcos, o preço registrado para a safra nova é um dos mais altos já visto até agora. E como é que estão as negociações hoje? Exatamente, Kelly. Toda essa alta do dólar frente ao real compensou as perdas ocorridas da soja na Bolsa de Chicago. O mercado foi bem ativo da semana passada para cá, somando safra velha e safra nova, e estimamos que tenha saído no Brasil mais de 25 navios de soja. Agora, Marcos, diga pra gente, R$ 83,40 é o preço que já havia sido reportado para negócios da nova safra? Exatamente. Esse patamar agora aqui liquidando, pegando o dólar futuro a 4,14, Chicago, maio, a 9,06 e um prêmio FOB no Porto de 33 centavos acima, liquida uma soja nos sobre-rodas a R$ 83,40, sendo o maior valor até agora negociado em reais para a safra nova. Você falou em dólar a 4,14, quer dizer que nesta semana, quem fechou negócio para a safra nova já travou o dólar nesse patamar, porque essa é a projeção futura? Exatamente, Kelly. O dólar futuro tem essa conta do DI, mais descontado o cupom cambial, e o que nos dá, pegando um dólar disponível a 4,07, elevou o dólar futuro a 4,14. E isso, as três exportadores, quando vão formar o preço da soja, levam em consideração essa taxa de câmbio futuro e não o dólar disponível. Agora, o preço então não deveria estar mais alto, principalmente porque Bolsa de Chicago hoje sobe, dólar já chegou a 4,07, mas você disse que para fechar a safra nova está sendo reportado um dólar de 4,14. O prêmio é que está pesando na contramão para a cotação não valer mais? Exatamente, Karen. Para você ter uma ideia, o prêmio agora disponível aqui no Brasil, ele é negociado para setembro, outubro, ao redor de 140 centavos acima de Chicago, enquanto para abril do ano que vem, ele é negociado apenas a 33 centavos acima de Chicago. E esse efeito do dólar futuro a 4,14, ele mide, já que é mais favorável para o produtor vender, e esse prêmio para a safra nova, ele é negociado por 33. Nós acreditamos que, na nossa opinião aqui, esse prêmio tem um potencial de aumento, safra nova, ao redor de 50 centavos, é possível que ele venha a alcançar, mas, principalmente do ponto de vista do sojicultor, Kelly, um produtor aqui do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, nesse momento, essa soja do Porto de R$ 83,40 garante para ele uma margem operacional de 62%, o que, sem dúvida, é uma excelente margem, e nós acreditamos que o produtor deveria encarar como oportunidade de venda uma parcela de pelo menos
20% da sua produção futura. E é isso que os produtores têm feito hoje também? O ritmo de negociações está aquecido para a safra nova e safra disponível, como está? Bom, o que tem observado é o seguinte: os produtores aqui do Sul, tradicionalmente, eles esperam um pouco mais. Quem tem vendido mais safra futura são principalmente os produtores do Centro-Oeste e o Mato Piba. Aqui no Sul, poucas vendas ainda para a safra nova, mas alertamos esse bom momento. Já para a safra velha, muita coisa já foi comercializada. A China ainda precisa cobrir boa parte da sua demanda de outubro até janeiro. E também aqui no Brasil, o mercado interno aquecido, tivemos os leilões de biodiesel, que está proporcionando uma excelente margem para as indústrias, além do fator produção de carne no Brasil que vem aumentando, e as margens estão positivas, o que dá uma sustentação para a continuidade da alta do preço da soja. Muito obrigada, Marcos Araújo, pela entrevista, pela análise. Desejo uma ótima semana e volte sempre. Obrigado, até mais. Até. Bom, o dólar então chegou a 4,7 na máxima de hoje, perdeu um pouco de valor, 4,3 a última referência que mostrei há pouco, e o analista da Agriinvest acabou de nos dizer que negócios para safra nova já foram fechados com um dólar de 4,14 para entrega nos portos em abril do ano que vem. Vamos ver como é que está o mercado financeiro, de olho no índice da Bolsa de Valores de São Paulo agora, porque a cautela com o contexto da economia global também pesa sobre o mercado financeiro. O Ibovespa opera em queda na manhã de hoje e o índice chegou na marca dos 98 mil pontos, ou seja, um patamar bem abaixo daqueles que a gente já chegou a ver que superavam os 100 mil pontos. Neste exato instante, 99.339, uma queda de 0,13%. E vamos então tratar de mercado financeiro com foco também em dólar e efeitos no agronegócio. Com o Miguel Daúde, comentarista do Canal Rural, que já me faz companhia. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Dólar a 4,6, fechamento de ontem, é o patamar mais alto em 3 meses. Dólar hoje chegou a 4,7, perdeu um pouco de valor. Qual o efeito deste dólar mais valorizado para o agro de agora em diante? E esta é uma tendência na sua avaliação? Bom, eu ouvi atentamente a entrevista, né? Uma coisa que quem acompanha o agro lá do chão, da produção, quer dizer, a gente sabe que esses preços hoje que são repassados muitas vezes não ficam para o produtor, porque o produtor, ele quando está formando o seu composto para plantar, ele faz barter, ele faz uma série de coisas que essas vantagens ele dificilmente consegue pegar, né? Existem alguns que sim, mas os pequenos e médios produtores não acabam se beneficiando deste momento e dessa oportunidade do dólar, né? Alguns sim, mas não todos. Então, dito isso, eu acho que os efeitos colaterais da alta do dólar em decorrência de um prenúncio de uma crise internacional, né? O Brasil relativamente está indo bem, está aí tentando fazer as reformas, estamos tendo alguns problemas, mas só que nós não estamos em outro planeta, nós estamos no planeta Terra, que está aí na iminência de ter uma grande crise. Então nós sofremos o efeito colateral. Então por que o dólar está subindo quando o preço de equilíbrio dele não é esse? Está subindo exatamente por essa questão internacional. Então, esse efeito do câmbio, ele traz efeitos danosos, ele traz para a atividade agrícola mais cenário negativo do que positivo, porque os insumos vão subir, a logística fica mais cara. Hoje, Kelly, quase 40% de tudo que é produzido no Brasil, não só na área agrícola, como também na indústria, é componente em dólar. Você pega o automóvel, 70% dos automóveis hoje montados no Brasil é componente de dólar que vem de fora. Então, portanto, eu não vejo com muito otimismo essa questão da alta do dólar no efeito para o agronegócio. Porque o agronegócio brasileiro, nem todos, né, têm preços em dólar, mas todos têm custos em dólar. E aí o cenário fica esse que a gente está vendo no chão do campo, que é um cenário difícil, os produtores perdendo renda. Então, portanto, eu não comemoraria muito essa questão do câmbio nesse patamar.
Obrigada, Miguel Daoudi. Eu que agradeço. No maior estado produtor de soja do Brasil, a nova safra de soja deve registrar o menor crescimento de área da história, de acordo com dados do IMEA. Vamos até Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni. Patroni, boa tarde. O que está freando o avanço da soja no estado? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, além das incertezas aí com relação ao mercado, né, que deixa os produtores com o pé atrás, os custos de produção também são recordes mais uma vez. Isso, é claro, tira o poder, né, de aquisição dos produtores, propriamente de insumos, né, e a vontade, claro, de aumentar os investimentos, ou seja, cria grande insegurança no campo. Essa é a leitura aí do IMEA. Com isso, a área destinada às lavouras de soja aqui em Mato Grosso, por enquanto, deve registrar o menor avanço, né, da história. São cerca de 0,59% de aumento, o que equivale aí a algo em torno de 56 mil hectares apenas a mais do que no ano passado. No ano passado, para a gente fazer uma comparação rápida, o aumento foi cerca de 3 vezes superior ao que deve ser registrado este ano. Esse aumento previsto para essa nova safra deve acontecer basicamente na região norte do estado, em conversões de áreas, né, que eram destinadas à pastagem, aí sim convertidas para a agricultura. Quando a gente fala com relação aos custos, Kellen, hoje os custos de produção aqui estão 11% maiores do que no mesmo período do ano passado. Isso com relação aos custos, né, aquele chamado do custeio, né, que envolve a aquisição aí de insumos, né, fertilizantes, né, agroquímicos e também sementes, mão de obra e as despesas operacionais com maquinários agrícolas e implementos. Hoje essa despesa, esse chamado custeio, está em torno de R$ 2.300 por hectare, 11% a mais do que o valor necessário para essa mesma compra no mesmo período do ano passado. Quem está extremamente preocupado com isso? Claro, aqueles agricultores que ainda não compraram os insumos para esse novo ciclo. Aqui em Mato Grosso, 90% dos insumos foram adquiridos, segundo o IMEA. No ano passado, já estava mais adiantada essa aquisição. Nessa época, cerca de 92%. Kellen. Obrigada, Luiz Patroni. Uma boa tarde para você. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.